Mas nem todos os setores tiveram alívio tarifário depois da decisão de Donald Trump. O nosso entrevistado agora é o presidente da ABMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso. Tudo bem, presidente? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bem-vindo. Boa noite. É sempre uma alegria estar com vocês aqui. Muito obrigado. Bom, eu sei que o setor que o senhor comanda não recebeu esse alívio do governo dos Estados Unidos. Qual que é a situação no momento do setor, o que falta, quanto está de taxa ainda e o que vocês esperam, claro, né? Olha, o setor de máquinas e equipamentos, se a gente pegar a referência do ano passado, 2024, nós exportamos 3,6 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Se a gente pegasse o tarifaço, antes dessa exceção dada ontem pelo governo Trump, o setor de máquinas representava mais ou menos 20% daqueles produtos que estão super tarifados com 50%. Em nenhum momento nós fomos incluindo em qualquer ação, em qualquer lista de exceções. Então, o nosso setor está sofrendo com o tarifaço. O primeiro mês que tivemos quedas de exportação para os Estados Unidos foi em setembro, onde nós tivemos uma queda de 13% em relação ao ano anterior. E em outubro, nós tivemos uma queda de 42% das exportações dos Estados Unidos em relação a outubro do ano passado. Então, a partir de setembro, pegou o tarifaço para nós, e outubro foi grande, e acreditamos que novembro vai se acelerar ainda mais. Denise Campos de Toledo. José Veloso, boa noite. Obrigada pela sua participação aqui na nossa programação. E eu queria lembrar da nossa conversa desde o início da aplicação dessa tarifa, que é a questão da tentativa de Trump de estimular a instalação de unidades fabris nos Estados Unidos. Ele sempre demonstrou muito essa preocupação, a questão da concorrência, de competitividade, mas o setor aqui tinha negociações diretas com empresários de lá, importadores que fizeram encomendas específicas. Como é que anda hoje essa relação? O senhor acredita que isso possa produzir resultados maiores? Porque o que se percebe é que talvez Trump estivesse mais preocupado com o impacto inflacionário e o custo da alimentação vinha subindo muito. No caso das máquinas, o que pode mudar a posição dos Estados Unidos? Olha, desde o início do tarifaço, eu já estive lá em Washington 2 vezes, em maio, quando nós éramos tarifados em 10%, e depois voltei na primeira semana de setembro, depois daquele tarifaço de mais 40%. Nós contratamos lá nos Estados Unidos um escritório grande de advocacia, porque nós também entramos naquela seção 301, fizemos a nossa participação lá junto ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, a USTR, a representação de comércio, e também contratamos lobistas lá nos Estados Unidos. Temos contratos em vigor. Então, as nossas informações, elas sempre são baseadas, os nossos depoimentos, naquilo que a gente escuta lá nos Estados Unidos. O caminho que tem sido efetivo até o momento é o lobby junto às autoridades norte-americanas. Por quê? Porque os Estados Unidos colocou as tarifas por vontade própria e agora, percebendo o erro, porque isso é uma coisa que a gente dizia desde o início, embora tenha havido alguma controvérsia sobre essa opinião, é de que isso ia gerar inflação nos Estados Unidos, sem a menor dúvida. E essa forma de criar tarifas também não vai ter o condão de reindustrializar os Estados Unidos. Então, o que está acontecendo neste momento? Agora, meses depois de começado a tarifa dos Estados Unidos sobre todos os países do mundo. Uma carestia muito alta nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos tinha antes uma tarifa média de 2,5% sobre tudo que importava, e agora tem uma tarifa média em torno de 18% do que importa, ora, quem paga a tarifa lá nos Estados Unidos é o importador. Isso é repassado ao consumidor. Então, quem está pagando esse aumento brutal de preços é o consumidor. Então, percebido o erro, principalmente porque tarifaram produtos que não são produzidos nos Estados Unidos e produtos que são alimentos e também produtos que são de consumo não durável. Então, os Estados Unidos agora está voltando atrás, porque perceberam que isso criou uma inflação, mas principalmente uma carestia lá nos Estados Unidos.
Qual é o nosso problema, Denise? Que máquinas e equipamentos não é bem de consumo, é bem de capital. Então, nosso produto não entra diretamente no cálculo da inflação. Então, como os Estados Unidos agora optou a combater a inflação, então o setor de máquinas e equipamentos não foi contemplado. Eu acredito que o setor de máquinas só será contemplado na hora que o Brasil e os Estados Unidos fizerem um acordo comercial, que isso ainda nós estamos enxergando com uma certa distância. Eu até me lembro, Denise, de uma fala do Dr. Zé Veloso, que a ABIMAQ pelo menos fez a lição de casa, né? Agora, por ter toda essa característica, não é um setor de alimentos, por exemplo, os Estados Unidos estão sentindo a inflação, aí é talvez uma questão de esperar um pouco mais. Dr. Zé Veloso, o comunicado de Trump inicial em relação à aplicação das tarifas contra o Brasil colocava outras questões econômicas. Eu não estou falando dos fatores jurídicos, a tentativa de interferência na justiça, mas ele chegou a falar de PIX, ele falou de contrabando, de desmatamento aqui no Brasil, falou também do etanol. Talvez fossem essas as questões que ainda tenham de ser negociadas para que o setor de máquinas seja beneficiado. Eu queria aproveitar para perguntar também se continua a relação de entrega, de encomendas que foram feitas, se estão sendo entregues mesmo chegando mais caras nos Estados Unidos por conta das tarifas. Então vamos lá. Essa questão do desmatamento, a questão do PIX, a questão de comércio ilegal do Brasil, enfim, todos aqueles 6 temas que os Estados Unidos alegou num processo que eles abriram contra o Brasil lá atrás, no mês de agosto, isso era parte daquela Section 301, Seção 301, Investigação de Comércio Ilegal. Por que os Estados Unidos fez isso naquela época? Porque uma coisa é o tarifaço, que eles alegaram para poder colocar tarifas acima de 15%, isso contra qualquer país, o presidente da República dos Estados Unidos só pode tarifar acima de 15% se tiver alguma questão de emergência nacional ou algum risco à economia norte-americana em função de comércio com algum país. Isso não existe, ainda mais em relação ao Brasil, que os Estados Unidos têm superávit comercial. E nós temos uma relação estável com os Estados Unidos há mais de 200 anos. Então, essa IEPA, que chama essa medida que os Estados Unidos usou para colocar o tarifaço sobre todos os países do mundo, essa IEPA ela foi questionada na justiça. Então, se ela for questionada na justiça e perder o governo norte-americano, eles vão ficar sem amparo à colocação de tarifas. Então, eles abriram a seção 301, alegando comércio ilegal, para que dê algum ar jurídico na questão. Então, são duas coisas em paralelo. A seção 301, a gente acredita que só vai terminar essa investigação no ano que vem. E agora nós estamos falando, então, das tarifas em relação ao Brasil. Então, uma coisa eu não colocaria agora junto com a outra. Tá? O Brasil está caminhando, os Estados Unidos está caminhando para fazer um acordo com o Brasil. E a sua outra pergunta, desculpa, Denise. Se as relações comerciais, as encomendas que foram feitas lá dos Estados Unidos, se foi mantida essa relação mesmo com preços mais altos? Então, é o seguinte, nós tivemos uma queda de faturamento de 13% em setembro, em relação ao ano passado, e agora uma queda de 42% em relação ao ano passado também. Então, o que acontece? Com 50% de tarifa, isso é quase um embargo, não tem como fazer negócios e fazer entregas. Então, a maioria das entregas, elas estão retidas nas expedições das empresas, esperando o fim do tarifaço. Veja bem, agora com esse distensionamento, a reunião na Malásia entre os dois presidentes, depois a reunião dos dois ministros lá no Departamento de Estado, e agora essa ordem executiva do presidente Trump, leva a crer, entre importadores e exportadores, que um acordo vai ser feito. Aí sim é que param todos os embarques. Por quê? Porque eu não vou pagar uma tarifa tão alta de 50%, vislumbrando que está mais perto se ter um acordo do que tínhamos a impressão anteriormente. Então, o que está acontecendo é o seguinte, nós tivemos uma queda grande de faturamento, sim. Isso vai aumentar agora quando sair a estatística no mês de novembro, e ainda mais
porque existe a esperança, aumentou a possibilidade de um acordo comercial entre os dois países. Então, sim, a resposta à sua pergunta é: despencaram as entregas por causa da tarifa e agora a tendência é piorar ainda mais antes de um acordo. Então, só tomando mais um pouquinho do seu tempo, Denise, o Brasil pediu para os Estados Unidos uma trégua durante a negociação. Nessa ordem executiva do presidente Trump, nada se falou na trégua. Então, a nossa esperança é que, dando o início de uma negociação entre os dois países, que deve durar em torno de 90 dias, que haja por parte dos Estados Unidos a decretação de uma trégua. Se houver a trégua, que para nós seria a melhor das opções do momento, eu poderia entregar nos Estados Unidos tudo que está parado nas nossas expedições e também poderíamos fazer transferência de estoques, porque 82% das nossas exportações para os Estados Unidos são intercompany. Aí eu faria transferências de estoque para lá. E rapidamente, doutor Veloso, para a gente fechar, nesse período em que está vigendo essas tarifas mais altas, o tarifácio, o setor sofrendo, foi perceptível já o aumento de negociações com outros países? Olha, nós tivemos um incremento de exportações esse ano, a despeito de que setembro e outubro tivemos queda para os Estados Unidos, as nossas exportações estão crescendo 1% esse ano. Porque nós aumentamos as exportações principalmente para a Argentina e também aumentamos as exportações para o México. Não tem ainda como fazer um nexo causal de que a exportação para o México aumentou em função de que talvez empresas norte-americanas estejam importando pelo México. Eu não tenho como fazer essa afirmação. Mas houve um incremento de exportações para lá. E pela Argentina, em função da melhora da economia, queda da inflação lá aqui nos nossos vizinhos, né? Então, os Estados Unidos, uma queda muito forte. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos era 25% das nossas exportações. Hoje ele é 15% das nossas exportações. Então, o que nós perdemos nos Estados Unidos, ganhamos em outros mercados, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem como comprovar essa relação. Conversamos com o presidente da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso. Volte sempre, doutor, e sempre na torcida para que a situação do setor melhore na expectativa de uma reversão dessas tarifas. Bom fim de semana, grande abraço.